Olá, está começando o Jornal da Câmara, com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Grupos de defesa da vida vêm à Câmara pedir apoio no movimento contra a descriminalização do aborto no Brasil. Projeto que garante a matrícula de alunos com deficiência e autismo na escola mais próxima de onde moram passa por comissão do Legislativo. Em reunião com a Comissão de Saúde, representantes do Hospital Estela Maris pedem verbas suplementares e aumento de subvenção. Secretaria da Fazenda promove audiência de prestação de contas referente ao período de janeiro a agosto deste ano. É o que você confere a partir de agora. A Câmara de Guarulhos promoveu uma palestra de prevenção ao suicídio no último dia 21, em razão da campanha Setembro Amarelo. O evento foi organizado pela CTPP da Saúde. Em meio à campanha Setembro Amarelo, o Legislativo guarulhense promoveu uma palestra de prevenção ao suicídio no último dia 21. O evento foi organizado pela CTPP, Câmara Temática de Pesquisas e Proposições da Saúde, e contou com participação da psicóloga e professora da FIG-Unimesp, Silvana Siqueira. Segundo a palestrante, a cada 17 pessoas que pensam em suicídio, apenas uma procura ajuda médica. Para a especialista, uma forma de mudar esse cenário é falar sobre o assunto e oferecer apoio a quem precisa. Nós precisamos quebrar esse tabu, deixar de lado aquilo de que nós não devemos falar sobre o assunto e começar a falar. Nessas palestras nós falamos sobre a importância de entender que a questão da prevenção ao suicídio é um problema que atinge todos, em todos os lugares, e quando nós nos reunimos, nós conversamos, realmente nós conseguimos entender como ajudar as pessoas. Então é importante participar para entender como prevenir, como ajudar, como identificar. Se a pessoa que está do seu lado, ela começa a dar algum sinal, como é que você vai saber como você pode identificar e auxiliar? Participando desse tipo de evento. Coordenador da CTPP de Saúde, o jornalista Guto Tavares destaca o papel do Legislativo no desenvolvimento de ações e políticas públicas de prevenção ao suicídio. Fica aqui a satisfação de a Câmara Municipal realizar esse tipo de evento, que é uma palestra hoje sobre o Setembro Amarelo, e com isso, por meio do CTPP, que é a Câmara Temática de Pesquisa e Proposição, a Câmara Municipal ela cumpre o seu papel, que é de fortalecer políticas públicas, nesse caso política pública para a saúde, principalmente um tema que é bastante relevante, que é o suicídio. E é importante que a cidade de Guarulhos, que a Câmara Municipal, que o Poder Legislativo se debruce sobre isso, dê espaço para que as pessoas possam tomar consciência e prevenir esse tipo de ocorrência que é trágica em todos os sentidos. Ao final da palestra, Silvana ainda enfatizou que o CVV, Centro de Valorização da Vida, oferece apoio emocional e prevenção do suicídio de forma gratuita, 24 horas por dia, pelo telefone 188. Também no dia 21, representantes de trabalhadoras da reciclagem fizeram uma visita oficial ao Legislativo para discutir a formação da Frente Parlamentar Mista da Mulher Trabalhadora no Congresso Nacional. A presidência da Câmara Municipal de Guarulhos se reuniu com representantes das trabalhadoras da reciclagem na tarde de quinta-feira, dia 21. O objetivo do encontro era apresentar ao Legislativo de Guarulhos a recém-criada Frente Parlamentar Mista da Mulher Catadora, que será oficialmente lançada em Brasília no dia 11 de outubro. Diretora da Conatrec, Confederação Nacional de Cooperativas de Trabalho e Produção de Recicláveis, Luciana Figueiras explicou os objetivos da Frente Parlamentar. Nós identificamos que a mulher catadora, como maioria na força de trabalho da catação de recicláveis do nosso país, ela não poderia ficar fora da construção das políticas públicas que lhe afetam. Então, a Frente Parlamentar ela tem esse valor de entregar voz e vez à mulher catadora no Congresso Nacional e trazer melhorias também para todas as cidades do Brasil em termos de aumento do número da reciclagem, inclusão socioeconômica da mulher catadora e também dos catadores e melhoria das condições de trabalho. Presidente da Rede Acrate, Central das Cooperativas de Reciclagem do Alto Tietê, Érica dos Santos será a representante do município na Frente Parlamentar.
Então, é de suma importância que a gente faça parte dessa frente parlamentar. Então, além da frente, com muito orgulho que eu sou representante aqui de Guarulhos, através da rede Acrate, e também faço parte da confederação, que é a Conatrec, como conselheira. Então, todo esse engajamento, toda essa parceria com outras cidades é importante para a gente entender como que anda o cenário no âmbito nacional. E também buscar soluções, não somente na cidade, aqui na prefeitura local, mas também junto ao Congresso Nacional. E como eu falei aqui para o vereador e o presidente da Câmara, Tiziano, não trazer somente problemas, mas também trazer soluções. Então, isso é uma força não só para as cooperativas da cidade, não é só apenas uma representação para as mulheres, mas é uma força unida com a cidade de Guarulhos, no momento que já existe coleta seletiva. Então, assim, a cidade hoje já faz coleta seletiva em 5% da cidade, éramos em 3 cooperativas, hoje somos em 12, já indo para a 13ª cooperativa, que vai aderir, que vai ingressar junto à cidade. Então, isso aumenta a economia local da nossa cidade e também traz mais pessoas, tira mais as pessoas da rua, né? Os catadores avulsos, eles saem da rua e eles conseguem ter um ambiente adequado de trabalho. Presidente da Câmara, Tiziano Americano, do Cidadania, ressaltou o apoio do Legislativo à causa das catadoras de reciclagem e destacou os benefícios desse diálogo entre os poderes públicos municipais, estaduais e federais. Frente parlamentar muito importante também para a cidade de Guarulhos. Aqui a gente tem 85% das integrantes das cooperativas são mulheres. Então, para nós é um orgulho poder participar e ter alguém lá, né? A Érica da rede Acrate, vai estar representando a cidade de Guarulhos. Então, a gente está abrindo a porta da Câmara Municipal também para participar de novas legislações, dar ideias e trazer novas ideias para a cidade de Guarulhos. Ainda segundo Luciana Figueiras, entre as pautas que serão discutidas na frente parlamentar estão a remuneração das cooperativas de reciclagem e o incentivo para que grandes eventos ou grandes empresas contratem essas cooperativas. Hoje, na realidade dos municípios, né, os catadores de recicláveis, eles prestam um serviço ambiental dentro da realidade das cidades. Infelizmente, esse serviço ambiental ele não é remunerado. As cidades ainda têm por prática, acreditam que entregando o resíduo, elas estão remunerando, só que não, porque as cooperativas elas têm custos fixos, né, e elas prestam um serviço à cidade. Da mesma sorte que o gestor de resíduos presta, o serviço de varrição presta, o serviço de coleta seletiva e reciclagem também presta. Então, o pagamento pelos serviços ambientais ele está previsto, tá, na nova lei de licitações e contratos, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? E a gente está buscando a regulamentação, tanto a nível federal, como a política pública federal, e trabalhando a ideia também da regulamentação a nível das cidades, dos municípios. Também presente na reunião, o chefe de divisão técnica da Secretaria de Serviços Públicos do município, Joildo Souza, afirmou que a Prefeitura de Guarulhos já está finalizando o processo para remunerar as cooperativas de reciclagem. É um assunto muito caro para a gente vem discutindo isso com muito cuidado, a pedido do nosso prefeito, a pedido do nosso secretário do Rodney. Por quê? Porque as cooperativas já executam a segregação dos resíduos recicláveis há muito tempo aqui na cidade. Sempre foi falado da contratação, mas nunca foi feito de fato uma ação para tornar isso realidade. E hoje a gente já fez todo o procedimento legal, enviando todo o processo para o nosso jurídico. Lá na Secretaria de Serviços Públicos a gente já tem a dotação orçamentária separada para pagamento dessas cooperativas. Essa dotação orçamentária já prevê não só a contratação das cooperativas, mas prevê também esse reequilíbrio que sempre há de um ano para o outro na execução do serviço. Então, a parte mais difícil a gente já fez, que é ter a dotação orçamentária, todo o procedimento, a gente já estipulou o valor a ser pago por tonelada para cada cooperativa, superamos essa fase. A parte mais burocrática também já foi superada. Eu acredito que até o final deste mês ou no início do próximo mês a gente já tenha a publicação do edital de chamamento público para o credenciamento dessas cooperativas. E nesta semana, a presidência da Câmara recebeu integrantes de grupos de defesa da vida. Eles vieram buscar apoio do Legislativo no movimento contrário à descriminalização do aborto no Brasil. A
A presidência da Câmara recebeu na segunda-feira, 25 de setembro, uma comitiva formada por integrantes do Instituto de Defesa da Vida e da Família e pelo padre Berardo Graz, da Comissão de Defesa da Vida e Pastoral Familiar Regional Sul, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. O objetivo do encontro foi expor e buscar apoio da Câmara contra a DPF 442, uma ação que prevê a descriminalização do aborto nas primeiras 12 semanas de gestação, que foi apresentada pelo PSOL ao Supremo Tribunal Federal. O Código Penal prevê detenção de 1 a 4 anos para a gestante que provoque o aborto por conta própria ou autorize alguém a fazer isso, e também para a pessoa que ajudar ou realizar o procedimento. A ação está sendo avaliada pelo plenário do STF. Vigário da paróquia São José, o padre Berardo Graz criticou a possibilidade de descriminalizar o aborto. Somos contra a DPF 442, né? Justamente porque as motivações que levam nesta DPF é a negação da dignidade da vida humana. O nenê no seio materno é considerado, aliás, é uma teoria esta justamente do Barroso, né? Que o nenê tem um direito subjetivo de vida, enquanto nós temos um direito objetivo, ou seja, nós somos donos do nosso direito à vida, o nenê não. É a mãe que é dona, é a sociedade que é dona, é a política que é dona do direito dele. Isto é injusto, né? Isto é reduzir praticamente a criança no seio materno a um objeto. A legislação brasileira permite o aborto em gravidez resultante de estupro, quando há risco de vida à gestante e no caso de fetos anencéfalos. Para o integrante do Instituto de Defesa da Vida e da Família, Marcos Gomes, não se deve voltar a discutir algo que já foi avaliado. Já existe lei para isso, né? E não avançou porque o parlamento viu, né, qual era o desejo da maior parte dos brasileiros, que é a favor da vida. O nosso povo brasileiro, eles são a favor da vida. Então não tem por que agora retomar tudo isso. Então, no nosso entender, há uma usurpação de poder, né, por solicitação de um partido. Tudo isso se retoma, tudo isso se volta ao normal, tudo isso vem ao debate novamente, algo que já foi decidido lá atrás. O presidente da Câmara, Tiziano Americano, do Cidadania, comentou o posicionamento do Legislativo. Nós já fizemos uma moção, né, feita principalmente pelo vereador Wellington Bezerra e pelo Wesley Casaforte. Todos os vereadores assinaram, então de forma unânime, e hoje a gente está abrindo as portas para as instituições, para todos que se colocam ao nosso lado contra essa DPF que corre lá no STF. Está na questão judicial, né? Então, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Quando está na parte legislativa, a gente consegue pressionar as camadas políticas, né? Seja deputado federal, estadual, mas saiu da nossa mão isso, então fica um pouquinho mais difícil. Mas nós vamos mostrar que Guarulhos é contrário. Um projeto que garante a matrícula de alunos com deficiência e autismo na escola pública municipal mais próxima do local onde moram passou pela Comissão de Direitos Humanos. Na reunião de 25 de setembro, a Comissão de Direitos Humanos emitiu parecer favorável ao projeto que assegura a alunos deficientes e com transtorno do espectro autista a prioridade na matrícula na escola pública municipal mais próxima de onde moram. A presidente da comissão, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, comentou o projeto do vereador Jorginho Mota, do AGIR, e também a emenda proposta para alterar o tipo de documento de comprovação da deficiência ou transtorno. Esse projeto, de um modo geral, ele já existe, porque tem já que atender a todas as pessoas, todo aluno deficiente. Qual é a diferença dele? A diferença dele é que ressalta a questão do autismo e, além disso, os pais terão que comprovar onde moram para que a criança seja atendida ou estude numa escola mais próxima. É mais uma correção, porque, na verdade, a gente não acha que é atestado. Tem que ser um laudo, né? Tem que comprovar realmente. Já o projeto que obriga a disponibilização dos gastos da administração pública em redes sociais foi rejeitado com 2 votos contrários. A presidente da comissão votou em separado
com um posicionamento favorável à proposta. Em sessões extraordinárias, dia 25, o Legislativo aprovou 6 projetos de lei até a fase final. Entre os destaques está um projeto que responsabiliza condutores de veículos envolvidos em acidentes de trânsito pelos danos causados ao patrimônio público. A Câmara de Guarulhos aprovou 6 projetos de lei elaborados pela Prefeitura em 2 sessões extraordinárias realizadas dia 25 de setembro. Entre os destaques está um projeto que cobra os condutores de veículos envolvidos em acidentes de trânsito e pessoas envolvidas em atos de vandalismo pelos danos causados ao patrimônio público. Outro item aprovado institui o Programa de Residência Médica e o Programa de Residência Multidisciplinar em Saúde em Guarulhos. Ainda recebeu o apoio dos vereadores um projeto que institui como política pública o Programa Educação Animal EducaPet. Além disso, foram aprovadas alterações nas leis que tratam do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e do Conselho Municipal de Proteção Animal. Todos os projetos da Prefeitura foram aprovados já em 2 votações e seguem agora para a sanção ou veto do prefeito. O reitor da Universidade de Guarulhos, professor Yuri Neyman, recebeu o título de cidadania guarulhense em sessão solene do Legislativo. O autor da homenagem foi o vereador Lauri Rocha, do PSD. Em sessão solene realizada no Legislativo dia 26 de setembro, o reitor da ONG, Yuri Neyman, recebeu o título de cidadania guarulhense. Diante de um plenário lotado por alunos, amigos e familiares, o professor Yuri relembrou sua história com Guarulhos, que começou quando ainda era estudante universitário. Depois de atuar em diversas outras cidades e estados, Yuri voltou ao município em 2022 e assumiu o cargo de reitor da Universidade de Guarulhos. A sensação é de voltar ou visitar a casa da mãe, né? Passaram-se 38 anos desde que eu comecei a carreira aqui em Guarulhos, na antiga não, que ela está lá, Faculdade Integradas de Guarulhos. Então eu me vejo um menino de 17 para 18 anos, começando a faculdade, e que a mãe chama para visitar a casa. Então é um sentimento assim de um filho crescido hoje e que volta a casa. Me deixa muito honrado, me deixa muito feliz. Então é um filho acariciado pela mãe. O fato de ser reitor ou estar reitor não difere do sentimento do filho que vem para casa. Então muito me honra, né, estar aqui hoje, muito me honra o título que eu vou receber. E me sinto filho de Guarulhos, e ser declarado filho de Guarulhos por essa casa é um daqueles momentos, isso eu vou dizer na minha fala, mas já antecipo para vocês, é um sentimento do filho que está sendo acarinhado pela mãe. O decreto que concede o título de cidadania foi apresentado pelo vereador Lauri Rocha, do PSD, presidente da Comissão de Educação do Legislativo. O parlamentar ressaltou a importância da Universidade de Guarulhos para o município e o engajamento social do homenageado. Dos títulos que a gente entrega aqui, ele é uma pessoa que realmente merece. A ONG faz muito pelos nossos estudantes, vários projetos sociais ali na universidade. Então é uma pessoa que merece, e ele é uma pessoa que você pedir, ele atende e ele faz o social da cidade. O evento ainda contou com a presença do vice-prefeito de Guarulhos e secretário de Cultura, professor Jesus. Eu olho para o senhor, já o conheço há algum tempo, e o senhor é uma pessoa que o senhor nos educa através do seu gesto, através das suas ações, através do seu andar, através do seu falar. O senhor é uma pessoa que exala paz, amor, carinho, e eu tenho certeza que o senhor tem transformado vidas através do seu conhecimento. Representantes do Hospital Estela Maris se reuniram com a Comissão de Saúde nesta semana. O objetivo foi reivindicar verbas suplementares e aumento da subvenção paga pela Prefeitura. Na quarta-feira, 27 de setembro, a Comissão de Higiene e Saúde Pública recebeu representantes do Hospital Estela Maris que reivindicam verbas de suplementação e aumento da subvenção mensal paga pela Prefeitura. A instituição realiza consultas, exames e cirurgias de alta complexidade por meio do Sistema Único de Saúde. O hospital necessita de uma suplementação emergencial de R$ 7 milhões, pois não tem recursos para fechar as contas de outubro deste ano. Outra reivindicação
é um acréscimo de R$ 700 mil à subvenção mensal, que atualmente é de R$ 500 mil. Presidente do hospital, a Madre Vitória de Nazaré explicou a dificuldade que a instituição tem tido para obter os reajustes. Desde setembro do ano passado, dessa necessidade que há 7 anos a gente não tem esse reajuste dos repasses que a gente recebe do SUS. Então a gente já vem fazendo essa maratona. E o serviço que a gente presta é de extrema necessidade do município, é alta complexidade, quer dizer, alto custo daquilo que a gente tem. E o que hoje nós estamos buscando é que a gente está há tanto tempo, já fomos em várias instâncias conversando, e é isso que a gente veio falar hoje da Comissão de Saúde. A gestora da instituição destacou as consequências da falta de recursos para atender os pacientes SUS. Você tendo um alto custo com a alta complexidade, como que nós vamos assumir compromisso com os fornecedores desses insumos de alto custo? Então, nós não vamos colocar em risco a população dentro do Stella Maris. A gente vai ter que reduzir esse atendimento, prejudicando muitos pacientes, muitas pessoas necessitadas, e que a gente atende os casos de urgências referenciadas através do CROSS. Então, isso é um risco muito grande para o município. O presidente da comissão, Geraldo Celestino, se comprometeu a marcar uma reunião com autoridades municipais para resolver a questão. É justa a reivindicação de Stella Maris e nós da Comissão de Saúde aqui da Câmara Municipal, eu também sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, nós estamos cobrando o prefeito. Tá? Nessa reunião de hoje, nós propusemos fazer uma reunião com o presidente da Câmara, com o secretário de governo americano, com o secretário de saúde, Dr. Ricardo Rui, e com o prefeito municipal para a gente estar resolvendo imediatamente, porque o Stella Maris presta um grande serviço aqui no nosso município e a situação ali está virando de calamidade se o prefeito não tomar as providências e aumentar essa subvenção. Além dos integrantes da comissão, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, também participou do encontro. Os novos condomínios residenciais entregues em Guarulhos poderão contar com um espaço dedicado a animais domésticos. Esse é o tema de um dos projetos analisados pela Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. Os parlamentares da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa analisaram 4 itens na reunião do dia 27 de setembro. 3 projetos de lei receberam parecer favorável. Uma dessas propostas foi o substitutivo ao projeto que obriga a disponibilização de áreas de lazer e convivência para animais domésticos nos novos empreendimentos residenciais entregues na cidade. A autoria de Rafael Acosta, do Democracia Cristã. O outro projeto, com avaliação favorável, prevê atendimento preferencial a pessoas com fibromialgia em comércios, bancos, empresas públicas e concessionárias de serviços públicos. A proposta é de autoria do vereador Jaime Júnior, do Republicanos. Também recebeu o aval dos parlamentares o projeto que cria o dossiê Mulheres de Guarulhos, de autoria do vereador Maurício Brinquinho, do PT. Nesse caso, o parecer favorável será dado ao substitutivo proposto pela própria comissão, que fará ajustes na redação original. Os vereadores decidiram manter o veto parcial do prefeito ao projeto que inclui no calendário de eventos da cidade a segunda-feira que antecede o Carnaval como dia para desfile das escolas de samba de Guarulhos. Os artigos 5º e 6º do projeto foram vetados em razão de indicarem itens a serem regulamentados pela Prefeitura, invadindo a competência do Executivo. No último dia 27, o Legislativo realizou 2 sessões extraordinárias e aprovou 5 projetos de lei até a fase final. Um dos itens que contou com o apoio dos parlamentares foi um projeto que autoriza o município a se filiar à Frente Nacional de Prefeitos. Em sessões extraordinárias realizadas dia 27 de setembro, a Câmara de Guarulhos aprovou 5 projetos de lei da Prefeitura, já em 2 votações. Entre os itens aprovados está um projeto que autoriza o município a se filiar à Frente Nacional de Prefeitos e a contribuir financeiramente com a entidade. Outro destaque da sessão foi um item que altera o ordenamento para instalação de anúncios em áreas privadas do município. Além disso, foram aprovados um projeto que institui o Programa de Incentivo à Mediação em Guarulhos, uma desafetação de área e uma autorização para repasse financeiro. Todos esses itens seguem agora para sanção ou veto do prefeito.
Ainda durante a sessão, houve uma visita oficial do secretário de governo do município, Edmilson Americano. O secretário anunciou que protocolou um projeto da prefeitura para retornar com a gratuidade no transporte coletivo para idosos a partir dos 60 anos. Atualmente, esse benefício só atinge pessoas acima de 65 anos. Seguindo os trâmites da Câmara Municipal, depois de ser protocolado, o projeto ainda precisa passar por deliberação, receber pareceres e ser votado em plenário. Nesta quinta-feira, a Secretaria Municipal da Fazenda prestou contas ao Legislativo das receitas e despesas do município de janeiro a agosto de 2023. Em audiência pública no Legislativo, na quinta-feira, 28 de setembro, a Secretaria Municipal da Fazenda apresentou o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2023. O objetivo é avaliar se as metas fiscais propostas na LOA, Lei Orçamentária Anual, foram cumpridas. A audiência foi liderada pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, Geraldo Celestino, do PMN. O diretor do Departamento de Planejamento da Secretaria da Fazenda, Guilherme Costa Moreira, apresentou os dados do relatório. De janeiro a agosto deste ano, Guarulhos arrecadou receita líquida de R$ 3.832 milhões de reais. O valor é 7% maior que o mesmo período do ano passado, mas equivale a 58% do previsto para todo o ano. De fato, 58% é menos do que a gente esperava para esse momento. Mas a gente precisa entender que o orçamento é uma expectativa. E ele foi montado lá ainda em 2022. Ele começa a ser montado lá no meio do exercício de 2022, ele termina lá em novembro, dezembro. E naquele momento, a nossa expectativa em relação à economia era bastante mais otimista. Então a gente vinha com a expectativa de ter arrecadado mais nesse momento. Percebendo que esse dinheiro não entra, e o impacto dele é o quê? É um caixa reduzido. É menos recurso entrando, um fluxo de caixa bastante mais apertado no dia a dia. Para compensar isso, por exemplo, a gente solta uma medida como o PPI, que até o momento já incrementou em mais de 100 milhões a receita, vem um pouco para compensar essa perda. O aumento de 25% do IPVA e 19% do ISS, que geraram 145 milhões de reais a mais para os cofres públicos em relação a 2022, não foi suficiente para chegar à arrecadação esperada. O grande vilão desse desempenho foi o ICMS. Em 8 meses, o município obteve R$ 1.123 milhões de reais desse imposto, pouco mais da metade do estimado para este ano. O IPVA subiu, da mesma forma também não temos o que fazer, não temos gestão alguma sobre o IPVA, mas ele subiu. O problema é que a dimensão do IPVA é muito menor do que a do ICMS. Em uma a gente está falando da ordem de 270 milhões e um outro num número que ultrapassa a casa do bilhão. Então é uma queda muito grande e um aumento pequeno quando a gente compara em ordem de grandeza os dois. O ICMS, fruto de um cenário econômico geral, que não é aquilo que era o esperado, então a projeção do Estado não está se concretizando. O ICMS, inclusive, chega a ser menor do que foi no ano passado. Até agora, o governo empenhou 4,7 bilhões em gastos e pagou 3,2 bilhões. As maiores despesas pagas até agosto ficam por conta das secretarias de saúde, com 954 milhões de reais, e educação, com 876 milhões. A dívida do município no período totalizou 2.448 milhões de reais. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigada e até a próxima!